Muito obrigado, Ari. Na verdade, uma honra enorme, né, poder estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Muito bem. Você pode abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2. Uma das grandes bênçãos que nós recebemos nos últimos anos foi essa Bíblia em linguagem contemporânea, a mensagem. Eu queria incentivar você a ter uma Bíblia dessa, numa linguagem espetacular, que muito nos ajuda, fácil leitura, fácil compreensão. Se você puder dar a você mesmo um presente, adquira uma Bíblia dessa, vai ser muito bom para a sua vida. Tiago, capítulo 2, eu vou ler aqui nessa tradução, a mensagem, porque acho que é uma linguagem que vai nos ajudar muito na meditação aqui. A partir do versículo 14. Amigos, vocês acham que chegarão a algum lugar apenas ouvindo, sem partirem para a prática? Falar sobre fé prova que alguém tem fé? Por exemplo, se você encontra um velho amigo desempregado e em uma situação difícil e vendo suas lutas, você diz, meu amigo, Deus o ajude, seja abençoado, e depois vai embora sem nem lhe oferecer nada. Aonde isso leva? Não é óbvio que falar de Deus sem atitude coerente não tem o mínimo sentido? Já posso até ouvir um de vocês concordando, parece bom. Você toma conta da fé, eu cuido das obras. Vamos devagar. Vocês não podem mostrar obras separadas da fé, assim como não posso mostrar minha fé separada das obras. Fé e obras, obras e fé, encaixam-se como uma luva. Eu os escuto dizer que acreditam no único Deus, mas vocês ficam de braços cruzados, como se tivessem feito algo maravilhoso. Ótimo! Até os demônios fazem isso. Usem a cabeça. Separar fé e obras é afastar-se da vida. É um caminho de morte. Abraão, nosso pai na fé, não fez a obra que Deus queria quando levou seu filho Isaque ao altar do sacrifício? Não é óbvio que fé e obras são inseparáveis? Não está claro que a fé se expressa nas obras e que as obras são obras da fé? Vejam esta frase das Escrituras. Abraão acreditou em Deus e foi declarado justo. Acreditar é uma ação, é como no futebol, acreditar na jogada. Foi essa fé em ação que fez Abraão ser chamado amigo de Deus. Não é evidente que a pessoa é justa aos olhos de Deus por causa de uma fé morta, mas pela fé que resulta em obras? Outro exemplo é Raabe, a prostituta de Jericó. O que contou no caso dela? Não foi esconder os espiões de Deus, ajudando-os a escapar? Não foi acreditar aliado a fazer? Quando o corpo é separado do espírito, temos um cadáver. Tentem separar a fé das obras. O resultado será o mesmo, apenas um cadáver. Muito bem. Deixa eu só pegar uma aguinha aqui, porque senão depois vão me atrapalhar. Há quanto tempo você não memoriza um versículo da Bíblia? Década de 70, nós éramos incentivados a memorizar versículos da Bíblia. E eu queria fazer isso hoje. Vamos memorizar um versículo da Bíblia? Por exemplo, escondi no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Onde é que está isso? Salmo 119, 11. Muita gente memoriza versículos ou até sabe que o versículo está na Bíblia, mas não sabe onde é que ele mora, né? Onde ele está localizado. E eu digo que tem gente que esconde
Escondi no meu coração a tua palavra. Esconde tão bem que na hora que precisa não acha, né? Então, a gente memoriza versículos com endereço. O que é endereço? Endereço é onde o versículo mora. Todo versículo tem um endereço. No caso de Salmos 119, 11, mora no bairro dos Salmos, na rua 119, na casa 11, ok? Eu quero que nós decoremos um versículo hoje, que não é o Salmo 119, 11, um outro versículo da Bíblia, que vai nos ajudar, que vai jogar luz nesse texto que nós acabamos de ler. Embora, nessa linguagem que eu acabei de ler, o texto ficou tão claro, foi tão assim, né, óbvio, mas eu acho que existe um versículo que vai nos ajudar muito a entender essa questão de fé e obras, obras e fé, a fé sem obras é morta, e por aí vai, né? Esse conflito, esse aparente conflito, essa tensão que existe entre fé e obras. E o versículo que eu quero convidar você a memorizar, num primeiro momento, parece que ele não tem nada a ver com o texto. Ou, melhor, com o assunto. Então, você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Você marca aí o Tiago, pode ser que a gente vá voltar aí. Mas você vai lá para o Evangelho de João. Então, esse versículo mora no bairro do João, ok? Na rua número 10. Todo mundo sabe o 10:10. Qual que é o 10:10? João 10:10. O ladrão vem para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Você não sabe esse também não, gente? Pelo amor de Deus. João 10:10. O ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham. Mas o 9, pouca gente sabe, pouca gente decora. É assim, ó. Disse Jesus: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Vamos falar junto? João 10:9. Temos que falar o endereço para todo mundo junto. Vamos lá? João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. As mulheres podem fechar a Bíblia um pouquinho. Fecha a Bíblia. Fechou? Bíblia, desliga o iPad, sei lá, qualquer coisa que tem, vai decorar. Então vamos lá, eu vou ajudar. As meninas, as senhoras comigo, vamos lá? João 10:9. Eu, se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. Os homens agora vão ensinar como é que se decora um versículo, porque ficou muito ruim. Então os homens comigo. Fecha a Bíblia. Aí vamos lá, todo mundo comigo, os homens. João 10:9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. Os homens ganharam, viu? Agora todo mundo junto, vamos lá? João. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. João 10:9. Beleza. Esse versículo, num primeiro momento, parece que não tem a ver com o nosso tema, mas tem tudo a ver. Quando eu estava pensando sobre o que compartilhar aqui, meu coração, minha mente foi para esse texto, imediatamente. Porque parece que num primeiro momento há aqui uma contradição, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá. A gente já começa perguntando, bom, se era para sair, para que entrou? A primeira pergunta que nos vem é essa aqui, né? Mas esse versículo, ele traz muitas lições importantes. E a primeira delas é uma básica, né? Super básica. A primeira lição desse versículo é quem está do lado de fora da porta, tanto faz 5 centímetros ou 10 mil quilômetros, está perdido do mesmo jeito, certo? Concorda comigo? Ah, mas eu estava quase lá. Então, se você estava quase lá, você estava perdidamente perto. Você tem que passar pela porta. Então, essa é uma conclusão simples, não é? Jesus é a porta, tem que entrar, não é? E a gente entra, e o pastor Ari vai falar sobre isso, Efésios 2, a gente entra pela fé, não é?
Qual fé? A fé que, mais do que uma fé que acredita, é uma fé que confia, mas que vai além. É uma fé que entrega, não é? E submete ao senhorio de Cristo. Então, entra-se pela fé. Então, a primeira lição é essa. Quem está do lado de fora da porta está perdido mesmo. Está perdido, não é? Tanto faz... inclusive, tem um texto na Bíblia que a gente fala pouco sobre ele. Lembra lá, está lá em Mateus, mas não precisa abrir lá não. Pouco antes de Jesus falar sobre porta estreita, porta larga, Jesus falou um negócio muito impressionante. Ele disse assim: muitos naquele dia dirão, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu curei, expulsei demônios, e etc. e tal. E pessoas que realizaram obras em nome de Deus, porque há poder no nome de Jesus, receberão a duríssima palavra do Senhor, dizendo, não te conheço, apartai-vos de mim todos vós que praticais a iniquidade. Para quem que é essa palavra? É para quem chega muito perto, mas não passa na porta. Chega tão perto, que chega a realizar obras em nome de Deus, mas nunca passaram pela porta. Pessoas que chegam quase lá, chove lá dentro, respinga aqui fora, a pessoa está na bênção, é isso mesmo, está tudo certo. E muitas pessoas vão ouvir essa duríssima palavra. Pessoas que tiveram seus nomes escritos no livro da igreja, mas não tiveram seus nomes escritos no livro da vida. Aliás, no que se refere a jovens e adolescentes hoje nesse país, infelizmente, a igreja evangélica hoje se tornou campo missionário. Sabia disso? Olha que tristeza. Muitos, milhares, muita gente, não só jovens e adolescentes, adultos também, estão achando que já passaram pela porta, mas nunca passaram pela porta. Estão quase lá. E vão receber a dura palavra do Senhor dizendo, não te conheço. Apartai-vos de mim. Sobre a porta nós poderíamos falar muita coisa. Outro dia eu estava pensando, por que a porta larga é a porta Não parece contraditório? Por que a porta larga é a porta da perdição e a porta estreita é a porta para a salvação? E Jesus ainda diz, são poucos os que entram por ela. Não tinha que ser o contrário? Não tinha que ser assim, a porta larga para a salvação e a estreita para a perdição? Afinal, Deus não ama todo mundo? Não podia ser assim, uma porta larga que coubesse todo mundo. Então poderia ser assim, mais ou menos desse tipo assim. Atenção, agora o povo da Igreja Batista Betânia, todo mundo junto, pastor à frente, os diáconos na retaguarda, vamos lá, 1, 2 e vai. Todo mundo. Por que não é assim? A porta tem que ser estreita porque só passa um de cada vez. Não tem jeito de passar com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia. É um de cada vez, cada um presta conta de si mesmo a Deus. Na hora do vamos ver, não tem pastor, não tem. Não tem vovó, papai, cadê papai? Não tem. Não tem esposa, não tem amiguinho, não tem turminha, não tem namorada, não tem noivo, não tem ninguém. É você e Deus e você. Por isso que a porta é estreita, só passa um de cada vez. Cada um presta conta de si mesmo a Deus. Mas eu não quero me ater a esse detalhe, eu quero mais pensar com vocês a segunda parte do versículo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Então, eu não sou muito bom de teatro, não, mas eu queria que vocês imaginassem comigo aqui uma porta. Ok, gente? Vamos imaginar uma porta? Todo mundo? Estão comigo? Sim ou não? Larga ou estreito? Estreito, ok? Só passa um de cada vez. Do lado de fora dessa porta, em neon vermelho, assim, para lembrar o sangue de Cristo, tem uma plaquinha assim, piscando, escrito assim, vinde, 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 vinde. Vinde a mim, todos vocês estão cansados, sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que está escrito aqui, gente? Vinde, vinde, vinde. O que está escrito aqui na porta, gente? Vinde, vinde, não é no telão, é na porta. Vinde, vinde, vinde. O que está escrito aqui, gente? Vinde, vinde. O que está escrito aí, você que assiste aí também? Vamos lá, entra na jogada. Vinde, vinde, vinde. É vinde. Jesus convida.
E aí a gente está aqui do lado de fora da porta. E a vovó está orando, tem 50 anos. E a música está bacana. E o pregador está interessante. E o Espírito Santo está falando no coração. E aí a pessoa resolve dar um passo. Lembra o dia que você deu aquele passo? Num acampamento. Tem gente que não sabe o dia nem a hora. Não é obrigado, não é pecado mortal não saber, não. Tem gente que, não sei, aconteceu um dia, não sei. Mas tem dia que sabe. Quem aqui que se lembra, assim, dia, hora e local da experiência com Cristo, assim? Eu lembro, dia, hora e local. O meu foi até engraçado, porque foi no dia 1º de abril, dia da mentira. Encontrei a verdade. Eu fazia parte daquele time que estava quase lá, sabe? A turma do quase lá, perdidamente perto. Eu estava tão perto, gente, que eu era o líder dos jovens. Eu peguei a turma e levei para o acampamento da MPC. Eu era da equipe. Cheguei lá, dia 1º de abril, descobri que minha fé era assim, ó. Eu falava de uma esperança que não existia. Eu falava de uma certeza que não existia na minha vida. E eu gosto de filosofia de para-choque caminhão. Eu falo que são meus versículos apócrifos. Quer ver um que não está na Bíblia, mas é sensacional? Aplicável e pertinente ao momento? É assim. É melhor ficar vermelho na hora do que amarelo depois. Não é ótimo isso, gente? Santa Heresia 3,16. É melhor ficar vermelho na hora do que amarelo depois. E baseado nesse versículo, eu falei, meu Deus, o pastor fez um apelo, eu era um dos líderes do acampamento. Eu estava com a minha turma lá, eu falei, eu vou morrer de vergonha agora. Aí alguém falou, mas fica vermelho agora, porque depois você vai ficar amarelo para receber aquela palavra, não te conheço. Apartai-vos de mim. Eu era dessa turma, que estava quase lá, entendeu? Perdidamente perto, né? Tinha cargo na igreja, batizado, nome escrito no livro da igreja, mas ainda não tinha tido uma experiência pessoal com Cristo. Isso já tem muito tempo, viu, gente? Long time ago, 42 anos. Dia 1º de abril faz agora 42 anos que eu tive uma experiência com Cristo, né? Então, eu me lembro de todas as circunstâncias, eu lembro da pregação, eu lembro de tudo, né? Então, o que tem aqui na nossa porta? E naquele dia, gente, a música estava bacana, a vovó estava orando, sabe, tudo. Eu falei, é hoje. Eu vou ficar vermelho agora, mas vou ficar. Aí, galera, eu vou. Fui. E aí você entra pela porta. Quando você entra pela porta, gente, é algo assim espetacular. Me lembro da música. A música, gente, era assim, ó. Satisfação é ter a Cristo, não é melhor prazer. Só a turma do Jurassic Park que canta. Só os dinossauros. Não é? A alegria é cantar da salvação, 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 que Cristo dá. Coisa linda, pô, fiquei assim. Oh, que tudo, que lindo. Olha. E a gente entra e a gente começa a achar que essa porta se abre para uma sala de estar. Ar-condicionado, bercinho de ouro, música boa, cafunés, que tudo. A gente fica assim, já foi, né? Quem tomou uma decisão por Cristo num acampamento? Um acampamento. Você lembra? A gente não queria que o acampamento acabasse de jeito nenhum, né? Não? Não, que tudo, acabei de entrar. Oh, que lindo. Vinde a mim, todos vós. A gente é recebido, abraço. Só que do lado de dentro da porta tem uma outra plaquinha. Também escrita em neon vermelho, para lembrar o sangue de Cristo. Lá de fora está escrito o quê? E a gente entra e tal, e a gente ainda está tão impressionado com tudo. E quando olha para a plaquinha aqui de dentro, a gente fica cabuloso, assim, a gente fica, não estou entendendo, Deus. Espera aí, deixa eu dar uma conferida. A gente chega aqui do lado de fora, fala, vinde. Porque aqui dentro tem uma plaquinha escrito ide. E a gente fala, eu ir para onde? Daqui eu não saio, daqui ninguém mentira. Minha avó orou 50 anos. Antes de eu nascer, ela já orava.
Não, vou sair daqui não. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu? Sai nada. Delícia, delícia. E aí a gente se deita, igualzinho o Brasil, eternamente em berço esplêndido, chamado salvação. Quem é pastor aqui? Ó, se você não entrou, você vai entrar. Chama crise da meia-idade. Eu entrei aos 40, eu estou com 57, vou fazer 58, não parece, né? Parece que tem 60 e quanto? Não fala não. E aí, uma das minhas crises como pastor foi essa, porque eu descobri que ser pastor é mais ou menos cuidar de berçário. Assim, as pessoas entram, vinde, né? Aí elas se deitam, menosprezam o id, que no original é indo, mas tudo bem, daqui a pouco a gente chega lá. Deita num berço esplêndido, e aí a gente fica tomador de conta de berçário. Porque eu tenho 3 filhas e uma neta. Você que é papai e mamãe sabe. Uma criancinha de 6 meses, mamadeira para criancinha de 6 meses, perfeitamente normal. Só que tem bebês espirituais que estão tomando mamadeira há 25 anos, meu amigo. Ou mais, obrigado. E aí o pastor fica igual tomador de conta de berçário. Povo enjoado, aborrecido, faz birrinha, porque o nome não saiu no boletim, o pastor não me visitou, não cantou aquela música que eu gosto. Aí a gente corre, dá mamadeira para um, põe o outro para rotar, troca a fraldinha, e pá. Ah, me poupe, não dá, não tem condições. Não tem condições. E ai de nós, porque ninguém tem mais chefe do que pastor, né, gente? Todo mundo manda em pastor. Ninguém tem mais chefe. E ai de nós se a gente não der conta de todos os nenéns espirituais que não crescem e tem 25 anos ou mais que estão lá infernizando a vida do pastor. Porque só entender o vinde. Para esses eu estou estabelecendo uma tese. A tese é assim: quem gosta de crente é Jesus. Não é não? É um bicho enjoado, aborrecido, neurótico. Entendeu? Só mesmo Jesus. Não é verdade? Briga por qualquer coisa. Eu era pastor de uma igreja, que eu trabalho na MPC, sou pastor de uma igreja. Eu era pastor de uma igreja assim, de porte médio, 400 pessoas. E tinha um negócio de orar na frente pelos aniversariantes. Eu parei com esse negócio. Parei, porque teve um dia que eu esqueci. Aliás, o culto demorou um pouco mais e os bebês espirituais não sabem o que é sofrer por amor a Cristo. Sofrer por amor a Cristo para eles é quando o culto demora. Ai, esse culto está demorando. Que sofrimento, meu Deus, meu Senhor, sofrimento. E aí teve um dia, muita gente se converteu, foi um culto maravilhoso, eu não orei. E ao chegar na porta, aquela irmãzinha, certo? Que estava fazendo aniversário, colocou a mão assim na escadeira e falou: não orou pelos aniversariantes? Ela não me deu uma palavra boa. E minha mãe mandou eu ser educado. E como está filmando para o Brasil todo, eu não posso falar tudo o que me vem à mente para falar com aquela irmãzinha. Tipo, não orei, não vou orar, você vai pedir sua mãe para orar para você. Você acha que você é sócio de um clube? E aí você está com o dízimo em dia, condomínio. Isso é condemônio. Taxa de condemônio em dia. Aí você tem os direitos do sócio. Direito número 1, oração na frente. Vai caçar sua turma. E não me encha a paciência. Isso é gente que não entendeu que o mesmo Jesus que fala, venha, pode vir, vinde a mim. É o mesmo Jesus que está falando assim, ide. Ide para onde, senhor? Vai para a escola. Começa a olhar para a sua escola como um campo missionário. Começa a olhar para o prédio onde você mora como um campo missionário. Faça a diferença onde eu te plantei.
Porque acoplado a isso ainda veio um conceito errado nos últimos 25 anos na igreja evangélica, que missionário é só aquele que vai. E aí, de vez em quando, ele vem para contar umas notícias. Na igreja que eu era pastor, nessa mesma igreja, teve o culto, a conferência missionária, e tinha uma conferência para as crianças. E aí, a missionária que veio, tadinha da missionária, foi contar a história para as crianças, ela começou, quem sabe o que é um missionário? Aí a menina de 5 anos levantou a mão, eu sei. Então fala, quem é um missionário? Missionário é aquele que mora muito longe quando aparece na igreja para pedir dinheiro. Vou até tomar água, né? Por quê? Porque nós estamos com essa ideia de que missionário é aquele que vai. Ora, a questão não é se vai ou se fica, a questão chama-se obediência. Porque se um dia você entrou pela porta, você tem que sair. E todo aquele que sai tem uma missão. Por isso que todos nós somos missionários. Alguns missionários Deus chama para longe, pouquíssimos, mas a maioria fica onde está mesmo. E é bênção onde Deus plantou. E esse é o conceito básico da missão integral. Eu faço diferença como sal e luz onde Deus me plantou. Por isso que a escola não é uma droga de escola. Tem gente que fala assim, que segunda-feira, que droga, tem que ir naquela escola, droga, não te fala isso? Quem é estudante que levanta o braço? Estudante. Você nunca mais vai falar isso. Nunca mais. É pecado. Deus vai pensar 2 vezes, vai perdoar isso. Droga daquela escola. Não, minha escola é uma bênção. A droga sou eu, que não consigo ser bênção na escola. Tem gente que já no sábado começa a sofrer porque segunda-feira, o domingo passa depressa, e segunda-feira eu tenho que voltar para a droga daquele trabalho. Que droga, rapaz. Esse é o campo missionário e no final do mês você ainda recebe pagamento, rapaz. Você tem que ser bênção lá. Bênção lá na sua rua, lá na casa onde você mora, porque o mesmo Deus que convida é o mesmo Deus que diz agora você tem que ir. Bom, baseado nisso, a gente tem um retrato do Brasil. Qual que é o retrato do Brasil? Estamos pregando só a primeira parte da mensagem. Esse é o grande problema. As igrejas estão lotadas, porque todo mundo precisa de uma bênção, todo mundo está cansado, todo mundo precisa de uma resposta. Então, vinde a mim, pode vir, venha, vem mesmo, venha, pode vir. E a gente só prega o vinde, mas esquece da segunda parte, que é o indo. É para você ir, é para você fazer. E é bonitinho demais, porque bonitinho demais é coisa de mineiro, né? É bonitinho demais da conta, esse negócio de achar a pastagem. Já pensou nisso? Como é que é? Como é que você sai pela porta? Quando você sai pela porta, gente, a primeira coisa que você faz é jogar o guardanapo fora e colocar o avental. Porque crente que só entra pela porta é crente que fica com um guardanapo na mão. Já viu crente com guardanapo na mão? É assim. Ai, que bênção. Que banquete espiritual. Oh, meu Deus. Vou dar até uma rotinha espiritual. Que droga. Por que, Senhor? Por quê? Porque 6 dias trabalharás. Por que não 6 dias na tua casa, adorando o Senhor, e um dia só lá no meio dos ímpios? Eu, tão linda, tão fofinha, lavada, ensaboada, enxaguada no sangue de Cristo. Tenho que misturar com esses ímpios do meu trabalho. Eu não posso ir na reunião do condomínio, porque aquilo é reunião do condemônio. Aqueles ímpios. Não posso misturar. Lá no DCE da minha faculdade, da minha universidade, aqueles ímpios. Então a primeira coisa que acontece é que a gente joga o guardanapo fora e coloca o avental, que é sinônimo de serviço. A gente só sai com avental, a gente não sai com guardanapo, não, gente. A gente coloca o avental e fala, Deus, conta comigo. Pastor Ivênio dos Santos,
ele fala que tem 2 tipos de oração. Existe a oração do repórter. Conhece a oração do repórter? Que dá notícia para Deus? Sensacional. 90% das orações são assim. Senhor, tu sabes. Olha a situação do Rio de Janeiro. Senhor. Aí dá notícia, estatística para Deus. Quantas crianças estão morrendo. Crianças, adolescentes grávidas. Quantos nas drogas. Aí vai dando estatística para Deus. E eu imagino Deus lá. E a gente conta a história e ainda fala, Senhor, tu sabes. Então, estou sabendo, né? Conta de novo. Essa é a oração do repórter, uma oração sem nexo, oração vazia. Porque tem a oração que não passa do teto, né? Tem aquela do fariseu que não sai dele mesmo, né? Orava de si para si, é massagear o ego. Mas essa não chega a tanto, mas não passa do teto. Porque Deus é misericórdia, fica escutando lorota, você contando caso. Você conta um caso. Tem oração que você dá aviso, né? Ó Deus, e não deixa as irmãs esquecer do refrigerante na reunião que vai ser na rua tal, número tal. E os irmãos levar o salgadinho, Senhor, por favor. Aí a gente dá o aviso na oração, a gente conta caso, conta história. E eu fico pensando, quem gosta de crente é Jesus mesmo, que é só ele. Pai. Estou sabendo. Mas o pastor Ivênio diz que a oração que toca o coração de Deus é a oração do servo, que faz suas as palavras de Isaías, dizendo, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Conta comigo. Aí Jesus fala, agora papai gostou. Gostei desse negócio. Conta comigo. A gente joga o guardanapo, coloca o avental. E aí começa uma caminhada espetacular. Vales, montanhas, dias de muita treva, dias de luz, mas não importa. O Senhor está conosco todos os dias. E aí a gente começa a viver uma experiência maravilhosa. Extraordinária. Sabe por quê, gente? Eu fico pensando, eu moro na capital evangélica brasileira. Sabia que Belo Horizonte é o lugar que tem mais igreja por quilômetro quadrado. E tem a igreja, viu? É igreja, é muita igreja. Eu até coleciono nome de igreja. Tem muito nome legal aí, né? Outro dia eu vi Igreja Evangélica Fofurinhas do Amanhã. Oh, cuti-cuti, gacinha. Tem Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus vem, você fica. Eu não quero ser dessa, né? Eu quero ir, tô fora. Dessa eu não quero, não. Igreja Evangélica, os cães ficam de fora, Igreja Evangélica Pentecostal, Jesus dá pau no diabo. Oh, maravilha. Tem até Assembleia de Deus Presbiteriana. O que mais você quer? Ari, Assembleia de Deus Presbiteriana, isso é boa, né? Outro dia eu vi um seminário, Seminário Teológico Evangélico Umbandista. Boa também, né? Quem vai explicar, né? Muito bem. E eu fico pensando assim, é uma conta fácil. Por que a igreja no Brasil cresce e o Brasil piora? O que vocês acham? Por que lá em Belo Horizonte a igreja cresce e Belo Horizonte piora? E olha que nós temos crente em tudo que é canto, né? No legislativo, no executivo, no judiciário, na polícia militar, no empresariado, blá, 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 tem tudo, você acha? Todo lugar. Inclusive, infelizmente, nas casas de custódia, que são os presídios para menores, quando a gente vai fazer trabalho lá, 70%, infelizmente, são adolescentes oriundos de famílias evangélicas. A tal ponto que a gente não sabia tocar uma música, fala, não, deixa que eu toco essa que eu tocava no louvor da igreja. Um amigo nosso foi falar o versículo, falou errado, falou, o versículo não é assim não, ele decorou certinho. Infelizmente, tem evangélico para todo lado. Por que Belo Horizonte só piora? Sabe por quê? Porque nós estamos pregando só a primeira parte. E a fé sem obras, o vinde sem o ide, é nada. São as mesmas palavras de Tiago, ditas de forma diferente. Entrará e sairá. Eu te convido para vir, mas eu também te comissiono para ir. E Colossenses 2,6 diz que assim como nós recebemos o Senhor Jesus, assim também nós temos que andar nele. Se nós entramos pela fé, nós saímos pela fé. Entramos pela fé, saímos pela fé. É mais ou menos assim, é chegar para Jesus
e falar: Jesus, segura na minha mão. Eu vou sair, eu estou com um avental aqui agora. Eu vou cumprir a missão. Eu vou fazer a diferença. Mas aí onde o senhor pisar, eu piso também. Porque esse negócio de ser seguidor de Jesus, gente, é mais do que ser batista, presbiteriano. Eu falo que na década de 60 nós éramos protestantes, na década de 70 nós éramos crentes, na década de 80 cristãos, na década de 90 evangélico, de 2000 para cá nós somos gospel. Perdemos a nossa identidade. E eu estava perguntando o que eu sou. Nessa crise da meia-idade, você sempre se pergunta: o que eu sou? Outro dia eu vi um cara fazer jejum terceirizado na televisão. Você já viu isso? Jejum terceirizado. Já viu ali? Sensacional, é. O cara jejua por você. Você não precisa jejuar mais. Primeira coisa que ele falou em rede nacional, que ele ia fazer um jejum. Bom, já quebrou tudo, porque a Bíblia fala que quando você faz jejum, você tem que disfarçar, que ninguém pode saber. O cara já falou na televisão. Eu falei: onde é que esse negócio vai parar? E ele falou: e eu posso incluir você no meu jejum. Olha que lindo, ele é tão generoso, não é? Basta você ir ao banco, deposite R$25, pô, R$25 para o cara jejuar para você. Maravilha. Hã? Ainda dá tempo, deposite, passe o e-mail, o comprovante, vou incluir você no meu jejum. Olha, ele é lindo, ele é maravilhoso, né? A fé sem obras é morta. O vinde sem o indo não vale de nada. Não faz nenhuma diferença. É por isso que o Brasil está como está. Porque não se acende uma luz e coloca ela debaixo da cama, mas a gente coloca ela no velador para ela iluminar. Não é? O sal, se ele perde o seu sabor, para nada mais presta. A não ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E o que está acontecendo? Nós viramos chacota nacional, não é não? Piada. Piada. Eu falei: meu Deus, o que eu sou? Se eu falar que eu sou um presbiteriano, o cara já vai errar de cara. Fala: conheço, ela pé de cá tem uma igreja presbiteriana. Ele nunca acerta o nome. Presbiteriana. O que eu sou? Aí eu resolvi que eu ia ser um seguidor de Cristo. E seguir a Cristo, gente, é muito mais do que pertencer, ser membro de uma igreja. É andar como Jesus andou, é falar o que Ele falou, é amar quem Ele amou, é abraçar quem Ele abraçou, é ser um discípulo. Muita gente fala assim: não, mas minha igreja tem discipulado. Mas discipulado não é um curso de 10 lições, não, que você recebe um diploma no final. Não é isso, não. Discipulado é um estilo de vida. Tem início e não tem fim. Eu sou um aprendiz, Jesus é o meu mestre, é o meu Senhor. E aí, quando nós saímos nessa caminhada de fé, tudo se torna diferente. A escola é vista com outros olhos, o bairro é visto com outros olhos. Olha, começamos uma associação dos amigos da rua, onde eu moro. Sabe quantas pessoas já estão cadastradas e a gente se movimenta, tem jornalzinho da rua, 160 famílias. Reuniões, palavras, é um negócio sensacional. Olhando a rua como um campo missionário. Fazendo diferença, se interessando pelas pessoas. Bem bacana, porque existem algumas velhinhas que moram sozinhas na rua, e aí a gente tem assim, elas têm os telefones de algumas pessoas, caso elas sofram algum acidente dentro de casa, alguma coisa, elas podem ligar, tem os vizinhos que vão socorrer, sabe? Ações que vão resultar na glória do nome do Senhor. Um dia você entrou. Que dia maravilhoso, hein, gente? Não foi legal? Ah, se não fosse o Senhor, hein, gente? Eu tenho um DNA presbiteriano, mas eu tenho uma veia pentecostal por causa da minha avó, então eu vivo sempre em guerra civil, né? E eu amo os hinos da Assembleia, assim, sabe? Tem um que diz assim: quando Jesus estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido, sem Deus, sem Jesus, quando Ele estendeu a sua mão para mim. Aleluia.
Eu olho para a história da minha avó, uma menina de 23 anos no interior de Minas, pobre, empregada doméstica, há quase 100 anos atrás, ficou grávida, mãe solteira. Já pensou o preconceito que ela sofreu? As pessoas olhavam para minha avó e falavam, se uma pessoa tem sem futuro, o que esperar de uma mãe solteira há quase 100 anos atrás, empregada doméstica, pobre? Mas quem falava isso não podia imaginar que um dia Jesus ia estender a mão para minha avó. E porque minha avó se converteu, um dia minha mãe se converteu. E porque minha mãe se converteu, um dia eu me converti. E porque eu sou um seguidor de Jesus, eu tenho 3 filhas que seguem o Senhor e uma neta cheia do Espírito Santo de Deus. Ah, que dia, hein, gente? Maravilhoso, né? Mas aquele mesmo Jesus que te convidou, hoje ele está dizendo assim, porque quando eu leio aquele negócio de Jesus falando lá em Lucas 10:2, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, sabe qual é a impressão que me dá, Ari? É que Jesus estava fazendo um desabafo. É como se ele juntasse assim, os discípulos, estou cansado, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, rogai, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Mas essa não pode ser uma oração do repórter, né? Essa tem que ser a oração do servo que diz, eu estou disposto a ser resposta à minha própria oração. Eu estou disposto a ser resposta à minha própria oração. A última historinha para a gente orar. Um senhor, ele morava na última estação do metrô, que eu não sei o nome, lá de São Paulo, e trabalhava na outra ponta. Ele ia de ponta a ponta, então ele sempre pegava o metrô vazio. E o metrô vai enchendo, não vai? E ele era um seguidor de Cristo. E um dia ele estava voltando muito cansado. E aí entrou uma senhora grávida com uma outra criança no braço, uma sacola, sabe aquele negócio? Né? E ele começou a se indignar, porque ninguém cedia o lugar para aquela senhora. E ele começou a orar, dizendo, Deus, não é possível, olha o mundo que nós estamos vendo, essa mulher vai cair. Vai se machucar. Literalmente, ele estava assentado na resposta da sua própria oração. Né? Não é verdade? Não precisava orar, não. Essa é um tipo de oração que você nem fazer, né? É só levantar e falar, senta aqui. E às vezes nós estamos como igreja sentados na resposta da nossa própria oração. Está na hora da gente levantar. E fazer a oração de Isaías dizendo, Senhor, conta comigo. Eu entendi. Um dia eu entrei, mas eu preciso sair. Eu preciso sair, eu preciso colocar o avental. Ou nós cremos nisso, gente, ou então não faz nenhum sentido o que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho 57 anos, vou fazer 58, e às vezes as pessoas perguntam, por que você ainda trabalha com jovens e adolescentes? 42 anos trabalhando com jovens e adolescentes, por quê? É porque eu creio que ainda tem jeito, aleluia. É porque eu creio que ainda tem jeito para a juventude desse país, para os adolescentes desse país. Eu creio. Eu creio que o Evangelho é o poder de Deus para mudar todo aquele que crê. O vinde sem o ide é o mesmo que a fé sem obras. E eu queria que a gente terminasse com uma oração. Não é? Vamos falar com Deus? Porque às vezes assim, Deus falou com o seu coração e você quer dar uma resposta, entendeu? E não é uma resposta daqui a 1h30, 2 horas, é agora. Então, feche seus olhos aí para a gente orar. Mas não é você Por que a gente pede para fechar os olhos? Não é porque não pode orar com os olhos abertos? Pode orar de qualquer jeito. Mas eu queria que você fechasse os olhos, porque é você e Deus, né? Não é você e sua esposa, você e o grupo que veio com você e seu amigo, você e sua amiga, é você e Deus.
Um dia você entrou pela porta, né? Um dia você entrou. Mas há uma plaquinha aqui do lado de dentro dizendo ide. E o mesmo Jesus que te convidou, falando, vinde a mim, é o mesmo Jesus que está falando, vai. Vai pelas ruas do Rio de Janeiro aí. Vai pelas escolas, pelos asilos, pelos hospitais, pelas favelas. Vai. Ide, portanto, vai fazer discípulos. Vai fazer diferença. Faz a obra enquanto é dia. Ame as pessoas. Seja o abraço de Deus, a boca de Deus para muitos que estão desesperados. Eu nem ia fazer essa outra parte, não, mas vou fazer também, porque me ocorreu aqui o seguinte. Quem sabe nós temos aqui pessoas como eu, há 42 anos atrás. Pessoas que até estão realizando alguma obra em nome de Deus, mas ainda não entraram pela porta. Isso é possível, é possível. Então, meu amigo, entra pela porta. Não, mas eu já fui batizado. Eu não estou falando isso. Ah, mas o meu nome está na igreja. Eu não estou falando sobre isso. Você já passou pela porta? Talvez você está quase lá, tão perto que você chega a realizar obras em nome de Deus, mas você não passou pela porta ainda. Embora o objetivo aqui não seja, ou num primeiro momento a gente não tinha pensado em um convite, mas pode ser que nós tenhamos aqui pessoas assim. Então eu queria orar por você também. Tem alguém aqui que ainda nunca passou pela porta e que gostaria de fazer isso hoje? Eu vou orar por você. Onde você estiver, você me dá um sinal. Fala assim, eu nunca passei pela porta, eu entendi o negócio hoje. Eu nasci na igreja e eu me acostumei com as coisas de Deus. Agora hoje que eu estou entendendo que eu tenho que entrar pela porta. Se tem, eu vou orar por você. Talvez tenha pessoas que não vão insistir, mas quero dar essa oportunidade para você. Onde você estiver, você me dá um sinal aqui. Eu vou orar por você. Para Deus te abençoar e você poder entrar pela porta hoje pela fé. E o segundo convite é para aqueles que já entraram. Há 1 ano, há 5 anos, há 10 anos, mas entenderam que há um ID, que essa fé ela tem que se expressar em obras no seu dia a dia. Gente que quer colocar o avental. Vamos todo mundo ficar de pé? Gente que vai colocar o avental hoje, entendeu o recado. Cabeça curvada, olhos fechados, é você e Deus. Quero orar por você. Quem entendeu a mensagem, quer pôr o avental hoje, já entrou, mas ainda não saiu, quer fazer a diferença. Dá um sinalzinho para mim aí, eu quero orar por você. Joia, muita gente. Bacana demais. Vamos orar. Faz o seguinte, eu não ia fazer isso também não, mas vou fazer. Rapidamente, todo mundo que está pondo o avental, vem aqui pertinho, aqui, ó. Vai te atrapalhar aí, viu, meu filho? Mas se vira. Vem aqui na frente, para a gente poder ter um momento de oração. Há um valor espiritual quando a gente vem à frente, é um testemunho público de que a gente está colocando o avental e que a gente está entendendo o chamado de Deus. Que a gente quer expressar essa nossa fé na nossa vida, por obras que glorifiquem e honram o nome do Senhor, as quais Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Seja na escola, em casa, no prédio onde a gente mora, para a glória do nome do Senhor. Isso, vem mesmo.
Isso é um testemunho público. Nós estamos dizendo diante de Deus, diante da igreja, que a gente quer realmente expressar a nossa fé com essas obras e com servir ao Senhor, servindo as pessoas. Senhor, nós te honramos, Pai, nessa noite, Senhor. Agradecemos pela Tua palavra viva, eficaz, boa. Ó Deus, o que eu tinha que fazer, eu fiz. Eu não posso fazer mais nada, Senhor. Eu sou apenas um mensageiro aqui, Pai. Agora, Deus, que essa semente possa frutificar nos corações. Isso é obra do Teu Espírito, Senhor. E possa dar frutos a 30, 60, a 100 por um para a glória do Teu nome, Senhor. Deus, faz aquilo que eu não posso fazer, Senhor. Faz aquilo que é obra Tua, que compete ao Teu Espírito, Senhor. Deus, nós queremos colocar o avental, nós queremos Te servir. Nós queremos, ó Deus, que as pessoas vejam as nossas boas obras e glorifiquem, não a nós, Senhor, não, porque a glória não é nossa, mas que eles glorifiquem o Senhor que está nos céus, Pai. Ah, Senhor, que seja assim na vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Faz isso, Senhor. Ah, Deus, nós estamos colocando o avental, nós acreditamos sim que é possível, Pai. Ainda é possível, há esperança para o Rio de Janeiro, há esperança para o Brasil, Senhor, nem tudo está perdido. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, Senhor. Então, Pai, levanta mesmo, Senhor. Levanta um exército de gente armada com a oração e com o avental para servir, Senhor. E fazer a diferença para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Cristo. Amém? Amém. Dá 2 abraços com a pessoa aí, com a bênção da minha avó. Que Deus te abençoe da cabeça aos pés. Pode sentar. E olha aqui, rapidinho. Nas melhores livrarias ali fora, em cima de alguma mesa que eu não sei, nas melhores livrarias em cima de uma mesa que eu não sei, tem 3 materiais aqui que eu queria indicar. Você que é pai de adolescente, pai de pré-adolescente, eu queria indicar esse livro aqui, que eu tive a honra de fazer o prefácio, que é do Eugene Peterson, Crescendo com Seu Filho Adolescente. Oh, maravilhoso. Tipo assim, ó, ao título dos capítulos. Vou vestir a roupa que eu quiser. Já vou falar isso? Você não me entende. Se você me amasse, você deixaria. Então tá ali nas melhores livrarias, em qualquer lugar, em uma mesa ali fora. Para o seu filho que vai entrar na faculdade, ou para você que já está lá, leva o presente para ele. Ponha isso na cabeça. A postura do jovem cristão na universidade. Muito legal. E se você, ou seu filho, seu sobrinho, seu neto, quer evangelizar na escola e não sabe, um guia prático sobre evangelização na escola, nas melhores livrarias ali fora, em cima da mesa, tá bom? Gente, Deus abençoe vocês da cabeça aos pés.